Este vídeo vai inteiramente para os brasileiros. Gente, eu vou falar bem na real. Não parece ser burra? Não parece ser um bando de brasileiros burros? Falo para aqueles que são vira-latas, tá? E sem papo na língua. A gente sabe que o Brasil tem problemas, como todo país tem problemas e qualidades. Mas se tu queres se aproximar de outros portugueses ou de outros estrangeiros e ficar só falando mal do teu país, tu tá dando um tiro no teu pé. Porque quando tu fala, lá só tem bandido, lá só tem isso, só tem aquilo, só tem aquilo, só tem problemas, ele vai achar que o problemático é tu. Ele vai levar isso pra ti. Ele vai achar que tu é igual, entendeu? Tu tá dando realmente um tiro no pé. Isso é muito, muito triste, é muito vergonhoso. E eu já ouvi falar de pessoas amigas que conversaram comigo que se chateiam muito quando vê um brasileiro falando mal do país, entendeu? Ou falando mal de Portugal, onde acolheu eles, onde, enfim, eles escolheram para viver, ou falando mal do Brasil, entendeu? Porque se você morar em qualquer país da Europa, vocês vão perceber que os europeus, por mais problemas que tenham o país deles, eles não falam mal do país deles, entendeu? Eu até já comentei aqui em casa que às vezes eles falam mal nas filas, né, nas bichas, e pegam, na hora de tomar iniciativas, tipo pegar o livro de reclamação ou ir cobrar aos candidatos que eles votaram, enfim, fazendo coisas realmente corretas, né, pedirem a pessoa certa para que haja mudança, eles não fazem, mas eles reclamam entre si, entendeu? Ou no café ou nas filas, enfim. Mas é um feitio deles, tá bem? Mas para ele falar mal do país deles para um estrangeiro é muito difícil. Primeiro porque eles foram educados com a lei de protecionismo, que não só protege a questão de impostos, ou seja, se existe um vinho que é feito em Portugal, tu não pode chegar no Brasil e dizer que fazer um vinho qualquer e dizer que esse vinho é de Portugal, entendeu? Tu tem que realmente pagar os impostos e, enfim, fazer da forma correta. Eu estou falando de forma leiga aqui por cima, dando exemplo para vocês entenderem. Mas existe também uma questão de protecionismo em relação à imagem do país. Até porque quando tu suja a imagem do país, além disso refletir em ti, também acontece de que ajudas de fora vão ser prejudicadas. Outros países que querem investir naquele país termina sem querer se misturar ou investir naquele país, porque aquele país já tem muita má fama, entendeu? E a gente sabe que o Brasil é melhor do que outros países do mundo em muitas coisas, mas que tem seus problemas, tem. Como eu sempre digo, é proporcional ao seu tamanho. Em coisas boas, é tão grande e tão rico quanto, e em coisas ruins, termina sendo também tão gigante quanto. Então, assim, vamos abrir os olhos e parar mesmo de fazer isso, porque isso você está prejudicando a si e prejudicando futuramente a quem quer viver aqui. Porque você, com isso, dizendo que lá só tem crime, só tem gente com má intenção. Tu está dizendo o quê? Se lá só tem isso, tu faz parte disso. Isso é errado, gente. Isso é errado demais. Outra dica que eu vou dar para vocês, além de vocês pararem de falar merda pela boca, se eles perguntarem alguma coisa sobre o Brasil, fala sobre o clima, fala sobre as paisagens, sobre as praias. Não fica, sabe? Até porque, assim, tem mais, nem todo país é difícil. Talvez o lugar que tu tenha vindo foi realmente difícil, tem uma criminalidade maior, mas há pessoas lá com condições de vida muito grandes, muito superiores, ou que vivem em lugares muito bons, e que não passam por as mesmas tretas que você passa, ou passou. Então, assim, quando você lembrar de falar mal do seu país, lembre que você faz parte dele.
mesmo tendo saído dele. Então você vai ser julgado igual. Então pare de falar mal. Aprenda com os europeus nesse sentido, entendeu? Eu não falo mal de Portugal, eu dou alertas a vocês, eu tento ajudar vocês, para vocês fazerem uma visita ou uma imigração ou fazer amizades de forma correta aqui. Outra coisa é vocês aprenderem a cultura dos portugueses, porque assim, há momentos que eles podem te dar uma resposta mal dada, mas na linguagem dele, falando tipo coisas internas que só eles entendem. Então, assim, por mais que seja o mesmo português, não é. Então é necessário que você, mesmo que você, não estou mandando você imitar português não, tá? Porque é uma coisa que português também detesta, é brasileiro imitando português de Portugal, e brasileiro também detesta, pelo menos eu detesto, que é português imitando brasileiro, tá? Mas assim, eu estou dizendo para você parar de querer não entender como eles falam. Vocês podem não falar, mas entender. Porque aí vocês podem usar a cultura deles, às vezes, contra eles, quando eles falarem alguma coisa errada com vocês. Ou podem falar de forma brasileira também, quando vocês não querem que eles entendam. Entendeu? Da mesma forma que eles têm vantagem em relação a isso, vocês também têm. Mas vocês precisam aprender a entender. E aprender a cultura também tem a ver com adaptação. Não só em saber conversar, saber respeitar os espaços, saber respeitar regras, leis e normas. Porque tudo tem suas normas. Viver num apartamento tem suas normas, estar na escola tem suas normas, estar no emprego tem suas normas, tanto de vestimenta como de comportamento, entendeu? Mas vocês também precisam entender de forma geral a cultura, como eles se relacionam. Entendeu? Há pessoas que vão ser super queridas e simpáticas com vocês, há outras que não. Mas isso não é culpa dos portugueses, isso é geral, é assim. E o brasileiro em si vai sentir isso com maior impacto, porque o brasileiro é mais aberto, é mais alegre, é mais, sabe, simpático. Apesar que nem todos são bons, essa é a verdade. Pode às vezes eles até acham que é um pouco falsidade, sabe? Quando o brasileiro é muito, muito aberto, muito alegre. Mas não é. Pode existir um falso no meio, pode. Eu já peguei. Mas não é todo mundo. É o feitio deles. Como também existem pessoas falsas ou pessoas boas e ruins em Portugal ou em qualquer lugar do mundo. Entendeu? Isso às vezes o tempo vai te mostrar. Mas se você der chance para isso, mas também se você entende a cultura, você vai evitar problemas e você vai poder se relacionar melhor com eles. Até entender piadas internas, sabe? Entender o passado deles. Entender que nas escolas eles não aprendem tudo assim sobre o mundo. É uma coisa muito focada no eurocentrismo. E eles terminam aprendendo muito sobre o mundo através de reportagens e que às vezes existe fake news no meio, entendeu? Ou de boca em boca mesmo. Enfim, isso é fato. A questão da saúde mesmo, eles não entendem que de estado a estado muda e que lá a saúde é gratuita mesmo e que há muito estrangeiro que vai lá no Brasil só para se tratar ou tratar dos dentes, entendeu? Isso é normal. E mesmo que seja uma saúde paga, não é tão caro assim. Há clínicas que são populares lá no Brasil. E fora isso, também há os seguros que existem no Brasil, que na verdade quando eu estava lá eu tinha 2 seguros, que não é diferente daqui, aqui eu também tenho 2 seguros, e que é a coisa que eu pago e que desejo sempre não usar, né? Que a gente não deseja sempre não usar o seguro de saúde,
Mas assim, também não vai julgar o estrangeiro ou a pessoa que é rica, que chega lá com o seu carrão para ser atendido no Brasil de forma gratuita, porque ele tem tanto direito quanto o brasileiro a ser atendido, entendeu? E fora isso, como eu disse, há pessoas que têm carrão ou tem uma beca legal, mas que tá endividado, ou tá com dinheiro ali, ó, sabe? Ali. Não tá com esse dinheiro tão solto, não. Como também há pessoas com dinheiro mesmo que têm direito a ser atendido de forma gratuita no Brasil. Agora, é claro, porque no Brasil há esperas, aqui há esperas, e muito. Aqui, a falta de especialistas, a falta de médico-família, muitos problemas de saúde, mesmo a gente pagando, mesmo sendo gratuito, mesmo sendo um nativo de cá, um português, tu vai pagar a coparticipação, né? Que são, agora eu me esqueci o nome que se dá, mas é um dinheiro que é dado quando você vai para a saúde pública, entendeu? Enfim, é menor do que o particular, com certeza, mas ainda assim é maior. Que se você não tiver dinheiro naquele momento, vai chegar a cartinha lá cobrando, entendeu? Você não pode ficar em débito, você tem que pagar, tá bem? Mas eles vão te atender na mesma, se você for um nativo. Ele tiver com seus documentos todos assim, ou você for um estrangeiro, mas tiver com os documentos todos em dia, todos corretos, eles vão te atender na mesma, mas vai chegar, como eu disse, se não tiver dinheiro na hora, vai chegar a cartinha. E se você for um estrangeiro sem seguro, você vai pagar como particular, mesmo no público, tá bem? Agora sim, entenda a cultura de cá. Eu sei que você só vai entender de fato quando você estiver morando aqui. E fora, mesmo aqui, é engraçado que a cultura de Lisboa é diferente de Caldas da Rainha, é diferente das ilhas, é diferente do Porto, porque as pessoas são diferentes, faz parte da humanidade, sabe? Os costumes são diferentes, o nome das coisas, às vezes, aqui tu pede uma cerveja, lá no norte tu vai pedir um fino. Acho que é assim, porque eu não bebo, mas acho que é isso que chama. Enfim, para se comunicar, para entender as piadas, para entender os foras, as gracinhas, tu vai ter que entender a cultura, entendeu? Para viver melhor, tu vai ter que entender a cultura. Para obedecer às regras, as normas e as leis, tu vai ter que entender a cultura de cada lugar e de cada instituição que tu esteja, para andar conforme, tá bem? Então, faça o seu trabalho de casa, leia bastante e o resto você vai ter que aprender na prática, ok? Por isso que eu sempre aconselho que você venha como turista primeiro e depois venha com seus papéis em ordem, né? Tudo legalmente, mas venha para morar, já com as coisas decididas. Mas lembrando também que você, como cliente, você vai receber um tratamento, como turista também você vai receber um tratamento, que é totalmente diferente muitas vezes como utente. Como utente, morador, você vai receber o mesmo tratamento dos portugueses. Ou, se você acha que os portugueses não estão recebendo um tratamento tão adequado, acredite, às vezes, não sempre, você vai receber pior, tá? Então, é bom conhecer das leis até para você também cobrar elas, tá bem? É isso, gente. Espero que esse vídeo tenha sido mais-valia para vocês, tenha ajudado. E a taxas moderadoras, lembra o nome, quando você vai no médico aqui e é um pente e, enfim, tá como nativo, né, como português ou como legalizado, você tem que pagar taxas moderadoras. Mas é isso, gente. Um grande beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Compartilhem e deixem os comentários com respeito aqui, tá bem? Amo vocês. Até o próximo vídeo. Thank you.